A vida financeira do TDAH pode ser caótica. A gente até tem ideia do quanto a gente ganha, mas e o quanto a gente gasta? É bem comum termos surpresas com a fatura do cartão ou fazer compras desnecessárias por impulso. Mas existem ferramentas que me ajudaram a botar ordem nesse caos e ensino todas elas no primeiro link da descrição. Como o TDAH afeta como você pensa sobre si mesmo e como você pensa sobre si afeta suas relações com as pessoas. Além das relações, o TDAH pode definir a forma como você toma decisões ao longo do dia. Esse vídeo é muito importante, então assista até o final para que você entenda e saiba como tomar melhores decisões. Primeiro vamos falar sobre grandes crenças centrais que todo TDAH tem e que você precisa entender e identificar para que você consiga ter mais controle sobre isso e consiga melhorar na sua vida. Uma grande crença equivocada que nós temos, que pode sabotar a nossa autoimagem, é a crença de que nós somos defeituosos, como se a gente fosse mais inadequado que a média, as pessoas conseguem e nós não, enfim, tem algum defeito, alguma coisa errada com a gente. Gente, isso era muito comum comigo, principalmente na minha adolescência. Eu sempre me via como inadequado, doidinho do grupo, aquele que faz as coisas tudo errado, enfim, eu tinha uma imagem de que eu era o piradinho do grupo, doidinho, parafusa menos. Isso era muito nítido pra mim. E isso gerava duas consequências distintas. A primeira consequência de se achar o esquisitinho da turma é que eu era um pouco o pavio curto. Quando havia um feedback pra mim, mesmo que com boas intenções de como eu deveria me portar, como eu deveria mudar, enfim, eu não pegava aquilo de uma forma muito positiva. Então eu acabava sendo muito reativo e não dava muito ouvido quando as pessoas tentavam fazer algum tipo de crítica positiva. E no outro extremo também, muitas vezes eu aceitava algumas piadas maldosas, né? Já que eu sou esquisitinho, deixa outra pessoa fazer uma piada comigo, com o esquisitinho, para que a outra pessoa ganhasse uma certa moral numa determinada situação social. Por exemplo, sei lá, um colega meu tá querendo conhecer, impressionar alguém, e aí ele faz uma piada comigo, com a minha esquisitice, e eu aceitava aquilo porque, enfim, eu estaria ajudando ele de alguma forma, e já que eu sou doidinho mesmo, o que que tem falarem de mim? Porém, quando eu era rejeitado, isso ficava muito pior. Eu tinha uma necessidade inata de querer sempre agradar os outros, era uma coisa quase que patológica. Cara, pessoas que eu tinha acabado de conhecer, que não tinha a menor importância na minha vida, que não mudaria nada, se tivesse uma opinião contrária a mim, se tivesse uma opinião negativa sobre mim, eu levava a opinião dessa pessoa a sério e, sei lá, no mesmo evento eu procurava mudar minha postura pra agradar aquela pessoa. Enfim, era um filtro que não funcionava muito bem. Tá certo que a gente tem que evoluir nos nossos comportamentos, isso é sempre positivo, mas você simplesmente se suprimir por conta de opinião de uma pessoa que, sei lá, você acabou de conhecer e você nunca mais vai enxergar aquela pessoa na vida, não faz sentido. Ou seja, eu me sentia inseguro e ficava me comparando com os outros o tempo inteiro. A segunda crença muito comum, o sentimento de fracasso. Eu, de modo geral, enxergava que o meu potencial era muito pequeno, muito fraquinho. É como se eu não merecesse a vitória. A vitória não pertence a mim. Eu não vou conseguir atingir aquele patamar jamais. Parece que eu estava condenado a ter menos sucesso que os outros. E com isso, acontecia muitas vezes de eu desistir dos propósitos, só pra não ter que sentir o suposto sabor da derrota. Então tinha coisa que simplesmente eu nem começava. Afinal, é melhor você morrer no começo do que você nadar e morrer na praia. Isso ficava muito evidente numa fase da minha vida que foi a época dos vestibulares. Eu fiz vestibular pra Universidade de Brasília durante 4 anos e nos primeiros 2 anos eu tinha um negócio na minha cabeça de que eu não queria estudar. Eu até ia, fazia cursinho e tudo, mas eu não me dedicava. Enquanto as pessoas que eu costumava conversar ali na época do MSN, ICQ, estavam estudando, porque isso é o que estudante faz, eu ficava ali na internet brincando assim, pô galera, vocês estão estudando, isso não leva a lugar nenhum não. Pô, vamos ficar aqui conversando. E enquanto os meus colegas que tinham a mesma idade naquela época estavam estudando, se dedicando e só podiam entrar de vez em quando no MSN. Eu passava o dia inteiro à toa, evitando largar aquele computador pra estudar, porque no fundo eu imaginava assim, pô cara, do que adianta eu estudar se daqui 6 meses, quando vier o próximo vestibular, eu não vou passar? Por consequência, era mais confortável pra mim reprovar não estudando, afinal, eu vou botar a culpa de que eu não estudei mesmo, do que simplesmente me dedicar pra ter uma real chance de ser aprovado. A terceira crença muito comum é um autocontrole defeituoso. Cara, é literalmente assim, eu não consigo confiar em mim, eu não consigo botar fé em mim. Se o chefe pede alguma coisa que, sei lá, se eu conseguisse concluir aquele pedido do chefe, eu ia ser promovido, eu ia receber uns parabéns, que quer que seja, eu simplesmente, por não acreditar em mim e por não querer passar o papelão de fazer errado e, de repente, até ser demitido, eu terceirizava pra outra pessoa. Eu falei, não, chefe, pede pro fulano ali que ele é mais competente. Não, eu acho que isso aqui não é pra mim, não. Eu quero pegar uma coisa mais fácil. Enfim, é óbvio que esse comportamento já faz parte de um passado distante do Yuri, mas isso era muito comum no começo e eu nem sabia que isso era um autossabotador. A gente abre mão de oportunidades o tempo inteiro, não apenas na área profissional, como eu falei, mas na área social também. Várias vezes em momentos onde a minha autoestima estava em frangalhos, quando eu ia conhecer
uma menina num evento social qualquer, eu simplesmente, sei lá, fazia umas palhaçadas pra ela nem se interessar por mim. Ela poderia estar até olhando pra mim ali no começo, tava querendo saber meu nome, mas eu já dava um jeito de, sei lá, de estragar minha autoimagem para que eu pudesse empurrar um amigo meu pra ela, entendeu? Porque, sei lá, como se eu me sentisse mais confortável sendo inadequado do que me esforçar para ser alguém melhor, para ganhar aquela garota, para ganhar uma promoção no trabalho. Enfim, eu tava reforçando comportamentos autossabotadores. Ou seja, é melhor que ela desista de mim logo de cara do que eu vou lá, faço um trabalho, converso com ela, falo uma bobagem lá sem pensar no meio da conversa e, enfim, fico ali 1 hora conversando pra nada. Agora perceba que essas crenças estão sempre ligadas ao seu passado de TDAH. Para que você recuse uma proposta interessante do seu chefe, você já passou por tantos fracassos, por tantos esquecimentos, por tantas broncas e até demissões que você não quer enfrentar de novo uma chance de você fazer uma bobagem e ser demitido. Ou seja, é mais confortável não ganhar a promoção, ficar fazendo o seu trabalhozinho ali, do que você pegar novos desafios e acabar rodando por algum tipo de falha, esquecimento, alguma coisa assim. Isso está intimamente ligado à questão de quando você fracassou a primeira vez, quando você foi impulsivo, hiperativo pela primeira vez e quando você virou motivo de vergonha pela primeira vez. Você é vergonha da profissão! Principalmente em questões sociais, como eu falei. Eu não queria ser motivo de vergonha, então era melhor nem tentar. Fique longe de mim, não se aproxime. Costumava ser criticado por falar demais, por monopolizar as conversas, por interromper as pessoas no raciocínio delas. E aí, de monopolizador de conversas, eu passei a ser um retraído. Ou era caladão demais e não queria abrir a boca pra expressar o que eu pensava e correr o risco de passar por um vexame, ou eu simplesmente queimava meu filme logo na largada e é isso aí. Ou então, outra consequência que acontecia muito comigo é de me isolar em situações sociais. Era mais confortável pra minha mente, ao invés de ficar forçando a interação com todo mundo, ficar ali dedilhando no celular mesmo e ficando no meu mundinho, às vezes vendo um vídeo do YouTube, do que tá conversando com as pessoas. E isso faz com que os outros pensem que nós somos esquisitos, distantes. Como é que você vai pra uma situação social e você se isola numa mesa, numa roda ali com todo mundo, você é o único isoladão no celular? Pelo amor de Deus, as pessoas vão pensar errado de você. Por exemplo, por causa dos nossos atrasos constantes em situações profissionais ou na faculdade, isso faz com que nós tenhamos um rótulo de pouco confiáveis. Ou seja, eles não vão chamar a gente de novo para fazer trabalho em grupo, ou pelo menos não vão chamar a gente para um projeto mais audacioso da empresa, ou de repente montar uma sociedade. Quem vai querer montar a sociedade com o Yuri, que sempre se atrasa, que esquece as coisas? Melhor não. Você tem a impressão que os seus amigos são muito mais ágeis, rápidos para aprender, para executar as coisas? Acerta de primeira, são mais constantes e você tenta e não consegue. Continua falhando. Então veja que você ficar tendo feedback negativo durante anos a fio, com certeza vai impactar de alguma forma. Vai fazer com que você tenha crenças dentro de você que, na verdade, não são reais. A gente tem que entender que isso são apenas crenças e aí, a partir disso, desenvolver estratégias para superar isso. Isso aconteceu porque você comparou o seu mundo interior com as circunstâncias da vida e acredita que está sempre em algum tipo de desvantagem com relação aos outros. E, naturalmente, isso te causa um pessimismo, baixa autoestima, dúvidas sobre você mesmo, se você consegue ou não. E isso traz algumas sentenças internas do tipo: não sou capaz, não sou merecedor de amor, não dou conta de fazer essa tarefa, eu nunca vou chegar num cargo alto dessa empresa. E aí vem algo que eu já falei em vários vídeos, que a gente começa a se isolar quando, na verdade, a gente deveria fazer o oposto disso. A gente deveria se expor cada vez mais para lidar com o nosso treino social. Por mais que sejamos impulsivos, e é uma coisa que é inerente a nós não podemos deixar de criar novas conexões através daquilo que a gente aprende. Por exemplo, se você costuma ser inadequado socialmente, talvez por proteção você se isole socialmente. Não, tá errado. Você tem que sair da sua toca, você tem que conversar com as pessoas, você tem que se expor o dobro do que as outras pessoas, porque assim você vai ter mais chances de aprender e equalizar essa questão dessa diferença, dessas habilidades sociais. E assim, quando a gente começar a colher as primeiras vitórias, aí sim você começa a mudar esse seu sentimento com relação a si mesmo e as suas próprias capacidades. Ou no exemplo do vestibular, que eu tava procrastinando, enrolando pra não ter que estudar pra caramba e depois fracassar. Não! Eu deveria estudar mais arduamente, eu deveria ter pais que na época não entendiam sobre isso, que ficavam ainda mais no meu pé para que eu fizesse mais atividades, para que eu fizesse mais simulados e o resultado do simulado mostrasse que eu estava melhorando minha pontuação e o resultado disso tudo
fosse um Yuri que conseguisse perceber o quão é capaz nos simulados, por exemplo, e aí me preparar cada vez mais para o vestibular, que é a prova definitiva. Naturalmente, esse meu progresso nos estudos e nos simulados iria me dar o gás necessário para continuar estudando e não evitar estudar. Portanto, você TDAH, você tem que quebrar essas crenças. Senão, você vai continuar fazendo o que você sempre fez e adivinhe, vai colher sempre os mesmos resultados. Lembre-se que o nosso cérebro, ele não reage bem à autossugestão. É igual quando falam pra você que você tem que olhar no espelho e falar assim: eu sou bonito, eu sou inteligente, eu sou sei lá o quê. Você sabe que no fundo disso tudo é balela, né? O que vale mesmo são as provas. O nosso cérebro confia em provas. Então como é que você vai se provar se você tem as primeiras provas de que você não dá conta, não é capaz e você não continua tentando, pô? Você vai ter certeza de que você é incapaz. Ou seja, no exemplo dos estudos, vá estudando, vá melhorando, porque aí isso vai te dar um gás para que você continue estudando cada vez mais e vendo, através da nota, através do boletim, que você é sim capaz. Você começa a se convencer mentalmente disso. Para isso, você tem que ter o tratamento completo para o TDAH, além de buscar ferramentas que possam te auxiliar nessa questão de você avançar mais rápido nessas dificuldades do TDAH. Eu testei muitas dessas ferramentas, vi tudo que funciona para mim, empacotei e coloquei todas elas no Clube TDAH em Ação, que você conhece clicando nesse link ou no link da descrição. É o clube que o TDAH tem que ter para conseguir continuar evoluindo aceleradamente ao longo da sua vida. Espero que tenha gostado desse vídeo, vejo você no próximo vídeo, valeu, até logo e tchau, tchau!